Graças e paz a todos. Meus irmãos, é uma satisfação tê-los aqui, né? Muito bem-vindos a este culto de louvor e adoração a Deus. E estava terminando ali a escola bíblica, né? Eu vou pegar um gancho aqui. Tantas coisas nos distraem. A gente está nesse aqui, sentado aqui, mas o que passa na nossa mente? Será que realmente eu estou aqui de corpo e alma? Então eu te convido que de corpo e alma possamos adorar ao Senhor. Lembre-se aquilo que eu disse, que tudo aquilo que deste mundo é passageiro. As nossas preocupações terrenas são passageiras. A ansiedade é coisa de mortal. Quem é imortal não tem ansiedade. E nós temos que... É por isso que Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, verso 1. Credes em Deus, credes também em mim. Isso ele disse na noite que seria preso e ia sangrar. E no outro dia estaria já sendo crucificado. Então, que nós possamos verdadeiramente estarmos na presença de Deus. Nada nesse mundo se compara a nenhuma das nossas preocupações. A solução do problema que está agora nos afligindo, a solução dele, não se compara com a glória de estar na presença de Deus. Busca o Senhor nesta manhã para estar na presença de Deus. Porque Deus, ele é onipresente, ele já está aqui, não tem como, a gente falou isso aqui na escola bíblica, não tem como você fugir dele. A diferença é a revelação dele em mim. Aí eu vou entrar, né, em Agostinho de Hipona, é a revelação dele em mim. Então que possamos nesta manhã entendermos que o céu, ele é real. Contemplem aquilo o que nós somos. Apague um pouco sobre as coisas deste mundo e vivamos. E vocês vão perceber o quanto Deus, ele te ama. E eu gostaria de, nessa mesma característica, nesse mesmo pedido, gostaria que curvássemos as nossas cabeças e orássemos ao Senhor por este culto. Meus irmãos, estamos na presença de Deus. Estamos na presença daquele que é todo-poderoso, aquele que tem o poder da vida e da morte em suas mãos, aquele que levou todas as nossas preocupações que tentam tirar a nossa concentração na cruz do Calvário e morreu por nós lá para nos perdoar e nos garantir a vida eterna. Todos os nossos problemas desse mundo ficarão neste mundo, porque nós somos eternos. Senhor Deus, nós damos início, Senhor, a este louvor, Pai. Senhor, misericórdia te pedimos, Pai. Mas, Senhor, te peço, Senhor, traga a paz ao nosso coração. Nos dê, Senhor, um vislumbre, Senhor, do céu, um vislumbre do teu amor, um vislumbre da tua glória, um vislumbre da tua paz, Senhor. Que possamos adorar, Senhor, porque nós precisamos te adorar, Senhor, para a nossa paz. Nós pedimos, Senhor, entregamos, Senhor, este culto nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé e a equipe de louvor.
Podeis assentar, por favor. Meus irmãos, chegou um momento de suma importância, que é o momento em que nós vamos confessar os nossos pecados. Então, muitas das vezes, o mundo tenta justificar, a gente busca justificar os nossos erros. Eu vou contra a maré. O que normalmente acontece? A gente erra e a gente quer justificar. Não, fez isso por causa daquilo. Eu fiz aquilo por causa disso. Então, sempre há uma justificativa. E nesse momento, eu gostaria que crucificássemos este pecado, os nossos pecados, confessássemos ao Senhor. É como se a gente entrasse na sala de cinema, que tudo está escuro, mas vamos pedir para o Senhor começar a iluminar o quarto, aquele quarto que nós temos, onde nós guardamos os pecados, e que você pudesse e eu pudéssemos começar a olhar os pecados que temos praticados e que nós justificamos, achando que aquilo ali não há problema nenhum. Que o Senhor possa iluminar com a sua luz e mostrar que o sangue de Cristo purifica deste mal. Que possamos jogar fora todo este mal, mas para isso nós precisamos ir contra a maré, que é confessá-lo. Nós vimos ali que Acabe queria uma confirmação do seu erro, mas nós vamos contra isso. Nesse momento eu peço que possamos crucificar os nossos erros, os nossos pecados, confessando ele na cruz do Calvário. Oremos, cada um fará essa meditação e vai pedir para o Senhor iluminar este quarto onde guardamos esses pecados e que possamos confessá-los. Gente, é confessar, para que o Senhor possa dar graça e nós mudarmos as nossas ações. E depois eu vou estar rompendo o silêncio, fazendo uma oração na coletividade. E a palavra que eu vou deixar aqui para a meditação, enquanto a gente faça essa confissão, é em Romanos, capítulo de número 1, versos de número 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, meus irmãos, a salvação, ela depende disso. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu sei, Senhor, que a Tua misericórdia, ela, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sei também, Senhor, que muitas das vezes nós só fechamos os olhos e temos tanta vergonha dos nossos pecados que a gente nem tenta contemplá-los. Sei também, Senhor, que muitas das vezes a gente só fecha os olhos porque achamos que nós não temos pecados, ou fechamos os olhos por vergonha. Fechamos os olhos, Senhor, não para poder apresentá-los a Ti, mas eu te peço, Senhor, a Tua misericórdia. Senhor, a Tua palavra é a luz que ilumina, Senhor. Pai, que Tu possa iluminar, Senhor, e possamos ver as manchas, Senhor, nas nossas vestes, Senhor. E primeiro nos dê a consciência que nós não podemos limpá-la, mas só o Teu sangue, Senhor. Só o Teu sangue pode, Senhor, lavar as nossas vestes e deixá-la tão alvas quanto a neve, Pai. Pai querido, também, Senhor, nos dê a consciência, Senhor, do que o Teu amor, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Senhor. Pai, que possamos crucificar os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria agora que ler com os irmãos o Salmo de número 100. Salmo de número 100. Ele vai do verso 1 ao verso 5, e que uma vez que confessamos os nossos pecados, uma vez que entendemos isso,
Gente, eu gostaria de que fizesse entender, mas foge, né, a nossa competência, é do Senhor. E aí, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 100, que diz assim: Salmos de ações de graças. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças, e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Que possamos louvar o Senhor, não só louvar o Senhor com cantos e hinos que nós faremos agora, mas com a nossa vida, e o nosso desejo de estar na presença de Deus. Mais uma vez eu convido a igreja a ficar de pé, convido a equipe de louvor para estar entoando mais um hino em ações de graça. A igreja pode se assentar.
Queridos irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo nos sejam abundantes nesta manhã, amém? Quero fazer uma reflexão com os irmãos nas Escrituras. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Está sendo projetado aqui também. Segundo Samuel, capítulo de número 9, a partir do verso 1. Nos diz assim a sagrada letra: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar. Pai, nosso coração se enche de alegria e gratidão nesse dia esse reservado para adorarmos ao Senhor e descansar não só o nosso corpo, mas a nossa alma em Ti. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã essa gloriosa e bendita, em que o Teu povo tem a oportunidade para parar e ouvir a voz do Seu Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra transforma, a Tua palavra corrige, e nós estamos aqui nesta manhã para sermos transformados pela Tua palavra. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Imagine você, sem ter nenhuma causa na justiça, e acordar pela manhã com um oficial de justiça batendo na sua porta. E ele traz uma intimação para que você compareça diante de uma autoridade. E nessa intimação não diz o motivo, não diz a questão que vai ser abordada, só diz que você tem que aparecer lá, no local, no dia e no horário indicado. Receberam um tipo de visita como essa já, de oficial de justiça? Alguém? Eu não sei vocês, mas eu ficaria muito assustado com isso. Eu pensaria na hora, o que eu fiz de errado? O
O que eu aprontei que eu nem sei? Tem um ditado que diz que quem não deve não teme. Quem deve não teme, não é isso? Quem não deve não teme. De qualquer forma, eu confesso, meus irmãos, que eu ficaria muito cismado com esse tipo de intimação. Eu ficaria pensando durante os dias, o que eu fiz, o que ia acontecer comigo, queria tentar entender o motivo. A história bíblica que nós lemos nesta manhã, ela trata de uma intimação. Fala de um homem que recebeu a intimação para comparecer diante do rei de Israel. E diferentemente do que se esperava, essa intimação ela teve um final surpreendente. E é isso que nós vamos ver aqui nessa manhã. Nós vamos ver nessa manhã, irmãos, que por fidelidade à sua aliança, o nosso Deus, ele demonstra benevolência com os perdidos. O tema da mensagem que nós vamos ver hoje é a benevolência da aliança. A benevolência da aliança. Primeiro ponto que eu quero destacar dessa mensagem é que a benevolência da aliança, ela alcança os desprezados. A benevolência da aliança alcança os desprezados. Jonatas teve uma belíssima amizade com Davi. Jonatas era um dos filhos de Saul, o rei Saul. Ele era o braço direito do pai, especialmente nas batalhas. E Jonatas, ele nunca demonstrou nenhum tipo de ciúmes de Davi. Ainda que ele fosse legitimamente o herdeiro natural do trono, mas diferente de Saul, Jonatas não demonstrou nenhum tipo de animosidade com Davi. Pelo contrário, Jonatas reconheceu a unção real que estava sobre Davi. Ele compreendia que Davi tinha sido escolhido pelo próprio Deus para ser o novo rei de Israel. E diante daquela amizade, daquela convicção do chamado de Davi, Jonatas fez com que Davi prometesse que seria bondoso com ele, enquanto estivesse vivo, e também com os seus descendentes. Se você olhar na sua Bíblia aí, em 1 Samuel, no capítulo 20, se você puder abrir e quiser abrir, primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, a partir do versículo 14, ele vai nos ajudar a entender esse contexto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, a partir do verso 14. Primeiro Samuel, capítulo 20, a partir do verso 14, nos diz assim: E se eu, então, ainda viver, palavras de Jonatas, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Nota, irmãos, a preocupação de Jonatas com a preservação dos seus descendentes. E por que isso? Porque quando um rei de outra dinastia ele assumia o trono, um dos seus primeiros atos era eliminar todos os remanescentes da dinastia anterior. Isto é, quando o rei ele assumia o reinado, um trono, ele se preocupava em matar todos os possíveis herdeiros do trono da família do rei anterior, para que não ocorresse o risco de um herdeiro se levantar e usurpar o seu trono. Dessa forma, Jonatas ele se mostra preocupado com isso. Davi não era da família de Saul. E como muitos reis faziam, quando assumisse o reinado de Israel, Davi ele poderia mandar matar todos os netos, filhos de Saul e de Jonatas, que poderiam ser herdeiros. Por isso Jonatas faz esse apelo a Davi. E é por isso que eles estabeleceram uma aliança diante do Senhor. A aliança era algo que era tratado com muita seriedade, era algo que tinha muito valor. E Jonatas pede para que Davi trate os seus descendentes com benevolência. A palavra hebraica empregada aqui é hesed, que significa bondade,
benevolência, misericórdia, amor leal, fidelidade a uma aliança. Essa palavra ela aparece no versículo 8, quando Davi pede para que Jonatas o protegesse, e nos versículos 14 e 15, quando Jonatas pede para que Davi preserve os seus descendentes. Pois bem, como nós conhecemos bem a história, Saul e Jonatas morreram na batalha contra os filisteus, e Davi, posteriormente, assume o trono de Israel. E uma vez que o reinado já havia se estabelecido, Davi se lembra da aliança que ele tinha feito com seu amigo. E ele pergunta se havia algum descendente de Saul, de Jonatas, para que ele pudesse demonstrar benevolência. Nos versículos 1 ao 5, por favor, acompanhe do texto que nós estamos lendo, 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, nos diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta alguém ainda da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Um servo que era da casa de Saul informou a Davi que havia um homem chamado Mefibosete, que estava vivo. Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. E Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Ele sofreu um acidente quando ele tinha 5 anos de idade, logo após a morte do pai e do avô na batalha. Quando, diante daquele perigo da invasão, uma mulher que cuidava de Mefibosete, ela tentou fugir com ele nos braços, ele acabou caindo e assim ele ficou com a limitação em ambas as pernas. Mas agora veja a oportunidade que Deus concedeu a Davi e cumprir a sua obrigação na aliança com Jonatas. Havia um descendente de Saul vivo, do seu melhor amigo, de Jonatas, e Davi não hesitou em chamá-lo. Mefibosete estava vivendo no ostracismo, isolado, na cidade chamada Lodebar. Lodebar pode significar lugar sem palavras, sem pastagem, sem recursos, uma terra insignificante era Lodebar. Um lugar distante de Israel, um lugar longe do holofote, longe das riquezas, longe do prestígio, um lugar de anonimato, quase como uma terra do esquecimento. E percebam, irmãos, que quando Ziba se refere a Mefibosete, ele faz questão de mencionar que ele era aleijado de ambos os pés. A limitação física de Mefibosete estava associada à sua identidade. E além da sua condição física, ele era morador de Lodebar. Ele vivia na casa de Maqui, aparentemente dependendo da hospitalidade de outras pessoas. Queridos irmãos, é verdade que hoje em dia há uma preocupação com as pessoas que possuem algum tipo de deficiência física. Há vagas de carros nos estacionamentos, preferência nos estabelecimentos, há uma preocupação com acessibilidade nos locais, serem adaptados para facilitar o acesso, ainda que tudo isso seja tudo de uma forma muito embrionária, né? Nós precisamos evoluir muito como sociedade em relação a essa questão. No contexto de Mefibosete, uma deficiência física frequentemente colocava alguém ainda mais em situação de vulnerabilidade e dependência. E somado a isso, Mefibosete era morador de Lodebar, lugar sem pastagem e lugar de anonimato. Irmãos, as pessoas nos avaliam pela nossa força física e pelo lugar onde nós moramos. Já pensaram nisso? Em determinadas situações, quando você conhece uma pessoa, a pessoa pergunta o lugar onde você mora.
E isso, em muitos contextos, vai determinar como aquela pessoa vai tratar você depois dessa informação. Pensaram nisso? Isso acontece. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito precioso. Essa história aponta para algo muito grandioso. Eu e você estávamos numa condição semelhante à de Mefibosete, distantes da presença do rei. Essa era a nossa condição. No sentido espiritual, o pecado nos trouxe limitações severas e nos tornou incapazes de nos achegar a Deus. O que fez a história triste de Mefibosete mudar foi a aliança entre Davi e Jonatas. Da mesma forma, a nossa triste história, ela foi mudada por causa de uma aliança. Por causa de uma aliança. A aliança estabelecida na eternidade. A aliança estabelecida na eternidade entre o Pai e o Filho. Na teologia reformada, a nossa teologia, nós chamamos de aliança da redenção, ou o pacto da redenção. Nessa aliança, nesse pacto da redenção, o Pai e o Filho, em comum acordo, decidiram salvar o seu povo eleito, em demonstrar benevolência para aqueles que são totalmente limitados nas suas faculdades, nos seus pensamentos, nas suas crenças, nos seus valores, nas suas vontades, nos seus afetos, tudo isso por causa do pecado. Nós estávamos longe do rei, nós estávamos num lugar de miséria espiritual, nós estávamos em trevas. E o que fez a nossa história mudar foi a aliança eterna em que o Pai e o Filho fizeram. O comprometimento das pessoas da Trindade em nos envolver com benevolência. Nota, irmãos, que assim como nessa história, a iniciativa sempre é de Deus. A iniciativa sempre é de Deus. É Ele quem nos chama. É Ele quem vai ao nosso encontro para demonstrar benevolência com aqueles que estão distantes. A graça de Deus, ela procura os perdidos. A graça de Deus, ela aproxima aqueles que estão longe. Portanto, não pense que você é salvo por causa dos seus méritos. Não. Você não tem nenhum mérito diante do Senhor. Os méritos pertencem ao Rei, que demonstra benevolência para com os fracos, para com os perdidos e para com os esquecidos, como todos nós. Então não diga, olha, quando eu aceitei Jesus. Não, quando o Rei aceitou você. É o Rei que nos aceita, é o Rei quem vai ao nosso encontro. Mas em segundo lugar, esse texto nos mostra que a benevolência da aliança, ela oferece promessas sublimes. A benevolência da aliança oferece promessas sublimes. Davi mandou chamar Mefibosete lá de Lodebar. Era como se Mefibosete recebesse uma intimação das mãos de um oficial de justiça para comparecer na presença diante do rei. E veja como que foi esse encontro. Veja comigo os versos de número 6, 7 e 8 de 2 Samuel, capítulo 9, conforme vai estar projetado aqui. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou, às tuas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Davi logo procura aquietar o coração de Mefibosete, dizendo, não tenha medo. Não tenha medo.
Imagine, Mefibosete estava longe de Jerusalém, no anonimato, distante. Então o rei descobre onde ele estava morando. Sendo ele um descendente de Saul, ele sabia do costume dos reis, de uma nova dinastia, que tinha como característica ou como objetivo eliminar todos os descendentes do rei anterior. E não nos deixaria surpreso se Mefibosete estivesse preocupado de ser morto por conta do seu histórico familiar. Irmãos, de certa forma, a presença do rei, ela deve promover medo em nós. O rei, ele tem poder para tirar a nossa vida e para nos condenar eternamente. Há muitas pessoas que olham para Deus como se fosse um qualquer, que o trata como se fosse um de nós. Irmãos, Deus não é o cara lá de cima que vai nos dar tudo aquilo que nós queremos, como dizia aquela canção antiga que os irmãos conhecem muito bem. Não, Ele é o rei de toda a terra. E Ele deve ser temido e deve ser reverenciado. Certa vez o Senhor Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 28, assim, olha: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O Senhor poderia nos condenar por toda a eternidade. Era isso que eu e você merecíamos. Mas Ele não fez assim, por causa da sua graça, por causa da aliança que Ele tem com o seu filho. Davi surpreende Mefibosete no sentido positivo. Ele diz que vai demonstrar benevolência com Mefibosete. Ele não tratará Mefibosete com severidade e nem com a morte. Ele vai oferecer bondade. E qual é a razão disso? A aliança que Davi tinha com Jonatas. Davi não tinha compromisso com Mefibosete. Ele tinha compromisso com Jonatas. Sabe, irmãos, é por causa da aliança que o filho tem com o pai que nós não somos tratados com juízo. Por conta dos nossos pecados, nós deveríamos ser condenados eternamente, vivermos longe de Deus por toda a eternidade. Mas por causa da aliança, nós somos tratados não segundo os nossos pecados, mas com bondade. Nós somos beneficiados por causa da aliança do Pai com o Filho. Eles se comprometeram a serem bondosos com todos aqueles pelos quais o Filho deu a sua vida. Davi, então, faz duas promessas a Mefibosete. A primeira, restituir todas as terras de Saul a Mefibosete. Primeira promessa. E a segunda, oferecer um lugar na mesa do rei. De forma justa, Davi, ele deseja devolver as terras a Mefibosete. Tudo indica que ele vivia numa situação precária em Lodebar. Mefibosete era neto de Saul, o rei Saul. Ele deveria ter uma condição de vida muito melhor. Só que Davi, irmãos, ele vai além da restituição das terras. Davi oferece um lugar a Mefibosete na mesa. Isso é belíssimo. Davi não precisava fazer isso. Foi um ato gracioso da parte dele. Potencialmente, Mefibosete poderia ser um inimigo de Davi. O seu avô odiava Davi. Davi ocupou o lugar que naturalmente poderia ser de Mefibosete. Davi não o trata como inimigo. Davi trata como um filho. A mesa é lugar da comunhão, é lugar do relacionamento. Mas sabe o que chama a atenção, meus irmãos? É o que ao se apresentar para Davi, Mefibosete se prostra em terra, reconhecendo Davi como rei. Mefibosete não chegou até Davi se colocando como superior,
como alguns costumam fazer por aí. Mefibosete poderia chegar para Davi dizendo o seguinte: ô Davi, deixa eu deixar as coisas bem claras antes de iniciar a nossa conversa aqui. Olha, é o seguinte, eu deveria estar no seu lugar, sabia? Afinal de contas, eu sou o neto do rei Saul. Eu sou filho de Jonatas. E você? Um pastorzinho de ovelhas? Eu tenho sangue real nas minhas veias. Você não. Você é pastor de ovelhas. Quem deveria estar aí era eu. Tem muita gente, irmãos, que querem se impor por causa do seu histórico familiar, não é verdade? Por causa do nome do pai, por causa do nome da mãe, por causa do nome do avô, por causa da condição do tio. Isso acontece quando um jovem é parado aí na blitz alcoolizado, e aí ele dá aquela famosa carteirada, né? Olha, eu sou filho do deputado tal, eu sou filho do juiz, quem você pensa que é para poder me parar aqui? Isso acontece até na igreja, irmãos. Tem história de criança, adolescente, quando é chamada a atenção pelo diácono ou pela professora da IBD, que fala assim: olha, eu sou filho do pastor. O meu pai é presbítero nessa igreja. Ao invés de se impor diante de Davi como neto de Saul, Mefibosete não somente se prostra diante de Davi, mas também ele se humilha. Veja comigo o versículo de número 8, quando ele diz aqui, olha: então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Aqui não é somente uma questão de baixa autoestima, como alguns costumam enfatizar. É uma questão de humilhação, de reconhecer que não merece a benevolência do rei. Mefibosete reconhece que ele é indigno de estar na presença do rei, quanto mais se assentar na mesa dele. Meus irmãos, a graça de Deus é para quem reconhece que não merece. São para esses que a graça de Deus é para os humildes. Jesus disse nas bem-aventuranças, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espíritos são aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual. Jesus disse mais no versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são aqueles humildes, são aqueles que reconhecem que não merecem. Irmãos, diante da salvação, nós não deveríamos dizer, eu mereço. Nós deveríamos dizer, logo eu, um pobre pecador. Quem somos nós para estarmos na presença do Rei, diante do Senhor dos Senhores? Esse Deus, Ele não apenas justifica os nossos pecados, como também nos recebe na sua mesa como seus filhos. E nós passamos a desfrutar da comunhão com Ele. Percebam, irmãos, a progressão dos fatos comigo da história de Mefibosete. Ele começa no palácio, até os seus 5 anos de idade. Era um príncipe, filho de Jonatas, neto do rei Saul. Depois ele perde o seu avô e o seu pai no campo de batalha. Depois ele precisa fugir por causa da invasão. Só que ele sofre um acidente, ele perde os seus movimentos do corpo, das suas pernas, e agora ele passa a viver em Lodebar, afastado de tudo e de todos. Só que a sua história começa a mudar completamente. Lá de Lodebar, ele é chamado, ele é intimado a estar na presença do rei. Ele tem as suas terras restituídas e agora ele está assentado na mesa do rei. Essa história, irmãos, ela está dentro de uma história muito maior. A história da redenção. A nossa história. A história da redenção fala de criação. Nós estávamos na criação, com tudo perfeito. Só que no meio desse caminho, a nossa história mudou. Houve a queda, o pecado entrou, nós nos afastamos da presença de Deus. Mas também fala da redenção. Cristo veio a este mundo para morrer no nosso lugar, para nos redimir. E essa história
fala da consumação, quando nós estaremos por toda a eternidade desfrutando da comunhão na presença do nosso Deus. Mas em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, a benevolência da aliança, ela restaura a comunhão. A benevolência da aliança restaura a comunhão. Veja comigo os versos de 9 até o verso de número 13, por gentileza, que diz assim: Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: Farei tudo que o rei, o meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Davi não fica apenas nas promessas, ele as cumpre imediatamente. Ele chama Ziba, que era um servo da casa de Saul, e declara que todas as terras de Saul seriam restituídas a Mefibosete. E além disso, o rei Davi, ele ordena que Ziba, os seus filhos e os seus servos passem a servirem e a trabalhar para Mefibosete. Agora Mefibosete teria condições de sustentar ele e toda a sua casa. E além disso, irmãos, Mefibosete passa a ser tratado, passa a se assentar à mesa do rei para realizar as suas refeições. E o texto aqui é muito belo, que ele enfatiza assim: como um dos seus filhos. Como se ele fosse um filho de Davi. Como se ele fosse igual a Absalão, a Minom, a Salomão e aos demais filhos de Davi. Mefibosete não era filho, mas ele era tratado como se fosse. Queridos, pensem no Evangelho. Essa é uma história que ilustra o Evangelho. Nós estávamos longe de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, completamente limitados por conta do nosso pecado. Mas Deus foi ao nosso encontro e nos resgatou das trevas. Ele nos intimou graciosamente. Ele nos justificou por meio da obra salvífica de seu Filho. Cristo nos reconciliou com o nosso Deus, o Deus Pai. E assim, nós nos achegamos a Ele como filhos, filhos adotados na sua família. Essa, meus irmãos, é uma doutrina belíssima das Escrituras. Como filhos, nós temos o privilégio de nos assentar à mesa do Rei e termos comunhão com Ele. Essa bênção espiritual ela é percebida, irmãos, claramente todas as vezes que eu e você, nós participamos da ceia do Senhor. Nós nos assentamos espiritualmente na mesa do Senhor. E como filhos, nós temos esse privilégio de termos comunhão com Ele. É por isso que eu e você, nós não podemos nos privar de participar da ceia quando tivermos oportunidade. Qual é o pai que exclui o filho de se assentar à sua mesa? A ceia é para pecadores que são tratados como filhos. O que nós devemos fazer diante dos nossos pecados, irmãos? É confessá-los, é reconhecer, é pedir perdão para o Senhor e recebermos a restauração na comunhão com Ele. Mefibosete, ele conhecia muito bem os rótulos. Era deficiente físico, era descendente de uma dinastia derrotada e vivia em Lodebar. Ele tinha motivos humanos suficientes para acreditar que não tinha valor algum. Alguns estudiosos entendem que o nome Mefibosete está relacionado à ideia de vergonha, de desonra. Mas independente da discussão do nome de Mefibosete, Davi não olha para as limitações de Mefibosete.
Davi não olha para o lugar onde Mefibosete morava, ele olha para Mefibosete à luz da aliança que ele tinha com Jonatas. E eu preciso dizer algo muito importante aqui para nós encerrarmos. Em tempos como o nosso, que se fala tanto de bullying, de autoestima, em que as nossas crianças muitas vezes são alvos de gozação na escola por causa de uma determinada limitação, ou por causa de um aspecto físico, ou por causa de uma condição social. Em tempos em que se procura tanta aprovação nas redes sociais, essa passagem bíblica ela é muito oportuna, porque ela revela que a opinião das pessoas não define o nosso valor. O que define o nosso valor é o olhar do Rei. O olhar do Rei é que define o nosso valor. As nossas crianças precisam aprender que Deus as ama e que Ele as amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer pelos pecados delas. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê através do seu Filho, através de Jesus. Eu gosto muito das palavras do reverendo Weber Júnior, quando ele diz: nós somos tratados como filhos, porque um dia o Filho foi tratado como inimigo. Na cruz do Calvário, ele sofreu a ira de Deus, para que eu e você pudéssemos nos assentar à mesa do Rei. Eu e você, nós não temos valor intrínseco nenhum, isto é, nenhum valor que vem de nós. O valor que nós temos é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e fomos resgatados por um preço muito valioso. Se você é alguém que tem lutado contra complexos, contra sentimentos de inferioridade, talvez porque no passado pessoas próximas a você disseram coisas terríveis ao seu respeito, palavras duras. Se você talvez é uma pessoa que lute contra baixa autoestima por causa de um abuso que você sofreu, eu quero dizer para você nessa manhã, por causa da aliança, o Rei trata você como filho. O texto termina no versículo 13 dizendo algo muito especial aqui. Acompanhe comigo quando ele diz assim: Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. O autor termina dizendo o que aconteceu com Mefibosete. Ele teve a sua vida restaurada, mas ele faz questão de lembrar que Mefibosete era coxo de ambos os pés. Interessante, não é? O Evangelho nos coloca no nosso lugar, de forma muito equilibrada. O Evangelho, ele restaura os nossos traumas, as nossas culpas, os nossos medos. Ele diz quem nós somos em Cristo, nós somos chamados de filho de Deus, mas ele não nos deixa esquecer da nossa condição. Nós somos pecadores. Pecadores alcançados pela benevolência do Rei. Irmãos, nós vimos na mensagem dessa manhã que por fidelidade à sua aliança, o Rei trata com benevolência os perdidos. Normalmente, quando alguém recebe uma intimação, o coração dá uma acelerada. O que eu fiz de errado, né? Quais são as consequências? Só que há uma intimação dos céus para os perdidos, para que eles venham com as suas culpas, com seus traumas, com seus passados e tenham as suas vidas restauradas e se assentem à mesa do Rei. Essa é a mensagem do Evangelho. Por causa da aliança eterna, o Deus Trino, ele se compromete a buscar aqueles que estão longe. Esse é o chamado do Evangelho, para que nós possamos nos assentar à mesa do Rei. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que Ele possa aplicar essa palavra no nosso coração. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, agora com os nossos dízimos e ofertas. Na frente aí do seu banco tem um QR Code do Pix da igreja, você pode fazer de forma virtual, ou também você pode também trazer aqui à frente, tem um envelope também no seu banco, você pode colocar a sua oferta física
e depositar aqui à frente. Os irmãos que já fizeram isso por meio do Pix, pode trazer também um envelope aqui vazio, como uma demonstração de fé e de adoração ao Senhor. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos cantar um cântico, buscai primeiro o reino de Deus, e durante a música os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, nosso Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei de toda a terra, quem somos nós, Senhor, para termos o privilégio de estarmos diante da presença do Rei, de nos achegarmos diante do Senhor, de sermos tratados como filhos e de nos assentar à mesa do Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado por não nos tratar, Senhor, segundo os nossos pecados, mas nos tratar com benevolência e com graça. Obrigado, Senhor, por ir até ao nosso encontro e nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está o teu povo, Senhor, com o coração cheio de gratidão ao Senhor, e não nos deixe esquecer jamais de onde viemos
e de quem éramos, Senhor. Nós somos pecadores, pecadores salvos pela graça do Senhor. Que essa palavra possa encher o nosso coração, Senhor. Que haja no nossos lábios um novo cântico, um cântico de adoração. Que a nossa vida, Senhor, não se resuma apenas a um culto de domingo, mas que toda a nossa vida seja uma adoração ao Senhor. Abençoe o teu povo aqui presente, Senhor. Abençoe nossos irmãos que tiveram a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas. Que o Senhor continue abençoando essa amada igreja, dando um coração generoso, um coração fiel, Senhor, a Ti, porque nós recebemos todas as dádivas do Senhor, sobretudo a nossa salvação que temos em Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor, em mais uma semana que inicia hoje. Nos dê graça, Senhor, para vivermos à luz do Teu Evangelho, onde o Senhor nos tem colocado. Mais uma vez nós intercedemos e oramos por aqueles irmãos que estão enfermos, que gostariam de estar aqui nesta manhã, mas por conta de enfermidade não puderam estar. Que o Senhor traga cura sobre cada um deles, cura física, cura emocional, cura espiritual sobre cada um dos nossos irmãos. E abençoe cada um de nós aqui, Senhor. Nos dê graça e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. E agora, povo eleito do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo repousem sobre vós, povo da aliança, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. 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 Se assente, por gentileza, por alguns segundos.